pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês. Hoje estaremos falando um pouquinho de um trabalho relacionado a uma conclusão de curso e está relacionado também ao nosso 5º Congresso Internacional do Unisalesiano. Tá? Este congresso visa trabalhar com informações relacionadas à educação. Tá? Hoje estaremos aqui presente com Leonardo Estrigueta, Renan Trevelin e a professora Juliana, tá? Eu vou estar aqui auxiliando no processo do podcast aqui com o pessoal. Meu nome é James Clauton, tá joia? Meninos, começando um pouquinho com vocês, depois a professora Juliana vai nos ajudar aqui, contribuir, porque ela faz parte deste processo aqui com vocês de trabalho de conclusão de curso, né? Eu acho que ela sofreu um pouquinho com vocês, né, professora? Não, são empenhados. Nossos meninos aqui estão trabalhando num aplicativo, né, mobile, para controle de deficiência nutricional, né? O termo correto é esse, né? Isso. E isso é para crianças, tá? Não é tem um público-alvo, tá? Não seria para um público total, né? Totalidade, sim, um público-alvo, seriam para crianças, né? Vou deixar um pouquinho o Leonardo e o Renan explanar um pouquinho sobre o assunto, né? Para começar a explicar um pouquinho o que é o trabalho, qual foi o objetivo inicial e o que eles pretendem chegar até o final e falar um pouquinho sobre este trabalho. Por favor, meninas. Pode falar? Bom, a gente começou assim conversando primeiramente com a professora, né, Juliana, que ela se propôs a ajudar a gente, né, que nosso trabalho em si era prever alguma deficiência nutricional entre as crianças de 4 a 8 anos, que você citou que é infantil. A gente calculou a idade de 4 a 8 anos, que a professora nos orientou, porque não tem distinção de nutrientes, por exemplo, a dieta, no caso. Se for uma criança com maior idade, ela já tem uma diferença maior. E o sexo não influencia também, de 4 a 8 anos. Então, por isso que a gente começou trabalhando já de 4 a 8 anos. São as mesmas recomendações, né, nessa faixa etária. Exatamente. E também, se aumentasse, assim, a idade, já ia ficar um volume imenso, assim, de nutrientes que poderiam entrar na dieta, né? E dentro disso, a gente treinou uma rede neural para prever a deficiência nutricional. E dentro disso, a gente colocou num aplicativo mobile para distribuir tanto para responsável, nutricionista, o que engloba de contexto geral que a gente vai falar. Bom, é basicamente isso que o Renan falou, né? A princípio, o nosso trabalho, a gente tinha várias ideias, né? A gente teve uma ajuda do professor Francisco, né? Que nos auxiliou a escolher o tema e indicou a professora Juliana também para participar, porque era a parte da nutrição, né? Como o Renan disse sobre a faixa etária, fica um trabalho, não que mais fácil, mas um trabalho de TCC mesmo, porque se a gente fosse abranger uma idade de 0 a 100 anos, a gente ia demorar muito tempo e certamente com o tempo que a gente tem de trabalho para o TCC ser executado, a gente não teria como finalizá-lo, né? Então aí a professora auxiliou a gente aí, deu bastante ideia, tanto de usabilidade, até porque ela não é da área de TI, né? Ela falou, assim fica melhor de usar, assim fica melhor. Então ajudou bastante. E o professor James também, né? Que deu uma mão pra gente aí, né? Que é nosso orientador, e a Juliana é nossa co-orientadora, né? No nosso TCC. James. Tá joia, meninos. Professora, você quer já apontar algumas coisas sobre o trabalho dos meninos em relação à parte nutricional, o que foi mais difícil para passar a eles? Sim, vamos lá então. Primeiramente, obrigada, né, pelo convite, é uma honra orientá-los, né, co-orientá-los, os meninos sempre muito empenhados. Quando eles vieram conversar comigo, né, eles tentaram, né? Foi meio difícil, mas tentaram me explicar a ideia, né? Como eles disseram, eu não sou dessa área, né, de TI, mas e eles não são da área da nutrição, então a gente foi se entendendo, né, menino? Fomos nos entendendo aí. E aí, a ideia que eles tinham, né, era trabalhar com essa questão das deficiências nutricionais. E aí nós fomos afunilando, né, como eles disseram, para o público infantil, e mesmo assim a gente tinha, né, uma área de abrangência aí maior,
Poderíamos pegar ali, sei lá, de 0, né, a 10, 12 anos, até 18 anos, né, aí já a adolescência. Mas eu falei para eles, vamos delimitar para ficar mais fácil, até como eles falaram, porque senão seria difícil alimentar, né? Aí acho que foi mais ou menos isso que vocês, né, Sim, me falaram. O banco de dados, né, enfim. Então, nós estipulamos aí de 4 a 8 anos, porque de acordo com as recomendações, né, a RDA que nós utilizamos, nós temos os mesmos valores, né, de nutrientes entre 4 e 8 anos e também não temos distinções, né, de se é menino ou se é menina, né, de sexo. Então, acho que ficou mais fácil nesse sentido. E aí, com relação às deficiências, nós temos várias, né? Então, vários micronutrientes aí que, dependendo da dieta, né? Se a criança não tiver uma dieta adequada, que não atinja aí as suas necessidades, nós temos diversas dessas deficiências. Mas aí nós focamos também em alguns nutrientes principais, né? Digamos assim, dentre eles, o macronutriente, né? A proteína, que é essencial aí para crescimento, desenvolvimento. A gente avalia a parte também de desnutrição, né? Então, quando a gente tem uma deficiência de proteína, uma das deficiências que a gente tem mais, assim, acentuada é com relação à desnutrição, né? Proteica. Alguns micronutrientes também, né? Vitamina A, a vitamina C, D, aí cálcio, alguns minerais, ferro, né? Proteína. Cálcio, ferro, sódio, iodo e zinco, né? Iodo e zinco. Isso. Então, né, selecionamos alguns aí principais que são essenciais, né, em toda a faixa etária, mas, né, principalmente nessa, né, toda aquela questão, como falamos aí, crescimento, desenvolvimento, a parte óssea, né, parte de músculo, né, massa muscular, desenvolvimento cognitivo também. Então, são nutrientes essenciais. Então, se a gente tem a deficiência desses nutrientes, com certeza isso, na verdade, chega de forma negativa ali, né, para esse desenvolvimento da criança. Então, a ideia dos meninos foi bem legal, nós fomos afunilando aí, e daí surgiu, né, o aplicativo, que inclusive, né, eles, né, fomos acompanhando aí, super fácil, né, eles vão apresentar para ser manuseado, né, como eles colocaram, pode ser por algum familiar, o próprio profissional ou algum funcionário da unidade básica, né, de saúde, se a gente pensar em saúde pública. Então, é bem fácil aí de ser manuseado. Eu acho que é isso. E também, né, a gente colocou a possibilidade de prever que não tem nenhuma deficiência. Então, foi todas essas que você citou. E também de não ter nenhuma. Pode ocorrer de não ter nenhuma. Dentro destas 9, né, que foram citadas. Vocês vão eu acho que eu vou deixar vocês apresentarem e aí depois eu falo mais um pouquinho, né, sobre Antes só de começar a apresentar o aplicativo aí, né, mostrar os slides do aplicativo, vamos falar um pouquinho dos problemas que vocês enfrentaram, né? Qual o tipo de problemas que vocês enfrentaram no início para poder iniciar o desenvolvimento em si mesmo, né? O que vocês acharam pela parte saúde, nutricional, e depois vamos falar um pouquinho o que vocês acharam de dificuldade na parte de tecnologia, a parte de desenvolvimento do aplicativo. Então, vamos lá. Em relação à parte nutricional, né? Para vocês entenderem tudo que foi passado pela professora Juliana, qual foi o nível de dificuldade de vocês? Como vocês assimilaram essas informações? Olha, na parte de nutrição, assim, que a gente teve que trabalhar bastante com os dados, né? Eu, particularmente, assim, eu não entendia muito, assim, se a criança comer tal alimento, também não vai ter tal deficiência, né? Então, conforme a gente foi avançando, assim, no estudo, aí a gente foi entendendo melhor e logo depois que já teve a base de dados prontos, assim, eu tive uma visão praticamente assim do que você estava falando, assim, porque a gente também estava meio por fora, que nem você estava falando que na parte de tecnologia você estava por fora. A gente também, assim, na parte de nutrição, a gente também teve que dar uma boa pesquisada, porque a gente teve que colocar no relatório e tudo mais. Né? A gente estava completamente leigo no assunto, né, na verdade. Aí depois que a gente foi começar a entender a questão dos macronutrientes, que a gente vê o alimento e fala, uma maçã tem tantas coisas. Só que aí, tipo, fica perdido, né? Aí depois, não é só
Por exemplo, na maçã, sucarose, frutose. Tem os macro e os micronutrientes, né? Então, os macro, proteína, carboidrato, lipídio. Aí, os micro, que entra toda essa parte, né, de minerais. Então, um alimento tem muitos nutrientes, porque né? a gente via na visão grossa. Tipo, uma maçã. Beleza, comer uma maçã é fruta, é saudável, melhor comer um chocolate. Só que aí não, dentro da maçã tem diversos macros e micronutrientes que compõem ela e que, sei lá, comer 3 maçãs já talvez faça mal, ou comer de menos faz mal, então... E a questão de ser alimentos fontes, né? Então, tanto é que ali no final, dependendo do que a criança come ao longo da semana, né, a aplicativo ali detecta, né, a deficiência e ele orienta, né, ali direciona sobre alimentos fontes, né, meninos, relacionados a tal deficiência. Se é uma deficiência de vitamina D, então os alimentos fontes em vitamina D. Se é uma deficiência proteica, os alimentos fontes, né, de proteína. Isso, a gente dá a sugestão, né, alimentar. Isso, a sugestão ali, ele sugere, né, quais seriam os alimentos, né, fontes aí. Que a criança deveria consumir, né? Para suprir, né, digamos assim, essa deficiência. E fomos nos entendendo, né? Eu fui entendendo da área de TI, vocês da área de nutrição. Né, professor? Esse encaixe é até interessante, essa multidisciplinaridade, né? Sim, entre os cursos, né? É interessante porque a gente começa, talvez, nós, da tecnologia... acabamos entendendo de várias áreas, né? Sim. Porque a gente acaba realizando tarefas, né? Aplicativos, softwares, né? Para diversas áreas dentro da sociedade. Então, a gente acaba tendo que entender ou aprender, de certa forma, não tão bem, claro, né? Não vamos levar nesse nível. Mas o mínimo necessário para poder desenvolver um sistema para aquela área. Que ajude, né? Que facilite, né? A exerção da profissão. Exato. E muitas vezes a parte ruim para nós da tecnologia é conseguir assimilar essa informação, porque a gente não tem a base que o profissional da área teve para depois estar aperfeiçoando e chegando naquelas informações que realmente está precisando, né? E como a gente não teve aquela base, a gente fica perdido muitas vezes. E muitas vezes a pessoa que vai nos passar não tem essa sensibilidade de entender que a gente não teve aquela base. Eu vi que pelo tempo de trabalho que os meninos tiveram, foi muito rápido. Você conseguiu passar muito rápido o que eles precisavam, né? Para eles poderem entender o que precisava colocar no software, né? No aplicativo. Sinal que você entendeu a deficiência deles em relação ao conceito da nutrição, né? Que realmente parece, para quem está de fora, fala assim, nossa, um negócio tão bobo, é só comer, né? A gente pensa, isso, né? Quem está de fora é só comer. Não é só comer, né? Sim. E aí, para você passar todos esses detalhes e eles conseguirem assimilarem para colocar no software, creio que o seu trabalho foi muito grande, né? Seu trabalho foi... teve muita consulta deles a você, né? Para que chegasse a esse momento do trabalho estar aí chegando no seu estado final já, né? Sim. Fomos conversando, né, meninos? Nossas reuniões aí, às vezes presenciais, online, sexta-feira, né? Nossa. Professora, tem que... Vamos deixar marcado, meninos, né? A gente vamos nos falando aí, mas me lembra. Mas deu certo, graças a Deus. Os meninos são super empenhados, né? O que eu ia passando para eles pesquisavam, já se organizavam, já me mandavam ali. Não, professora, a gente já vai fazer e já te manda. Já me mandavam, né? Então, assim... Essa interação é muito boa, né? E dava para perceber o interesse deles, né? Em entender aquilo que eu estava tentando transmitir. E eles também tentando ali me transmitir, né? O que eles queriam fazer ali. Às vezes era meio difícil de entender, né? Mas... A comunicação entre duas áreas ficou meio... Mas é importante, interessante, como você falou, né? Essa interação aí entre os cursos. Algo que às vezes a gente pensa, né? Não tem nada a ver, né? A engenharia com a nutrição tem tudo a ver. Né? Então, acho que isso é muito importante e, quem sabe, né, o primeiro passo aí para o desenvolvimento aí de vários outros atividades trabalhos, área, né? atividades, né? Eu acho super relevante aí
super importante. Ainda mais nessa área, né, que os meninos estão fazendo aí, super nova e é o futuro aí, né? Inteligência artificial. Meninos, agora na parte técnica, né? Vamos lá para a parte técnica um pouquinho, falar um pouquinho da parte técnica. Qual foi o nível de dificuldade de vocês? Primeiro, né? Escolha de que fazer. Porque assim, né? Vocês poderiam fazer um sistema para ser desktop, né? Para ser no computador, ser local. Vocês escolheram mobile, mas poderia ter feito também um sistema para ser web. Sim. Como se deu a escolha para vocês escolherem qual tipo de sistema vocês iriam trabalhar? Qual tipo de plataforma, né? Melhor dizendo, né? Que vocês iriam trabalhar? Bom, então, a gente teve aula com o Canegai recentemente, né, de Android, e pela pessoa estar sempre com o celular na mão, então fica de fácil acesso, às vezes a ideia do aplicativo é ele ser de fácil uso e de fácil acessibilidade. Então, por exemplo, às vezes um pai, ele não tem tempo de montar a dieta de um filho ou saber o que ele está comendo e tudo mais. No celular fica mais fácil. Então, é pela mobilidade, né, que a gente decidiu escolher. E como a gente já tinha acabado de ter aula de Android ali, já estava fresco o conhecimento, a gente já quis aproveitar o gancho do mobile, né? Que é aquilo. A ideia das coisas é ficar mais... ficar menor e mais acessível. Então, tipo assim, daqui a um tempo, a galera nem celular mais vai querer usar, porque fica cada dia menor as coisas, se for parar pra perceber. Smartwatch você usa igual celular já. Então, a gente escolheu por isso, pela usabilidade de ser fácil, né? Todo mundo tem um celular no bolso 24 horas. Então, para ficar fácil de inserir os dados, do pai conseguir conduzir e tudo mais, ou do tutor que tá com a criança, um tio, uma tia, tá ali com o celular. Então, por isso a gente decidiu escolher, né, Renan? Exatamente. É porque semestre passado a gente tava tendo um Android também. E a gente precisava entregar um projeto pro Canegai. E então a gente teve que desenvolver de qualquer jeito, né? A gente já até tinha conversado com ele, se a gente pudesse fazer meio que um esboço de algum aplicativo assim, como se fosse um relatório, pra gente já ir treinando. A gente entregou... A gente, na verdade, queria fazer até junto, né? Mas aí teve que fazer separado, porque ele não deixou. A gente já queria juntar os trabalhos já, né? Por causa da escola. Né? Não dá. Não quis deixar, teve que entregar separado. E aí também teve, além de escolher a plataforma, né? Onde vocês iriam trabalhar, teve também a escolha de o que fazer com essa plataforma, né? Não era simplesmente jogar os dados lá. Vocês escolheram trabalhar com inteligência artificial. E veio da onde a escolha da inteligência artificial e por que utilizar a inteligência artificial? Qual a visão de vocês nesse sentido? Olha, a gente, logo em seguida que começou o ano, assim, já estava com a ideia de fazer alguma coisa relacionada à inteligência artificial no TCC, né? E, assim... Você vê, por exemplo, a gente tinha pensado relacionado à doença cardíaca, Doença né? cardíaca. Mas aí vetou porque precisava de acompanhamento de médico, aí foi meio complicado. Aí tem que passar no conselho de ética, demanda um ser tempo maior, tem que começar bem antes, A né? gente conversou com o Chicão, aí deu uma barrada, né? Mas assim, a parte da IA, a gente sempre tinha... Tinha assim, ideia, né? Pelo menos assim, eu achava sempre muito interessante, porque nas férias mesmo eu peguei para estudar a parte de IA, né? E eu acabei fazendo um projetinho relacionado à doença cardíaca e tudo mais e achei interessante, né? Porque, pô, imagine você fazer um script que você consegue prever se a pessoa tende ou não ter uma doença cardíaca. É negócio assim, tipo, antigamente você fala, não dá. Mas hoje em dia você já, pô, dá. Tem até framework e tudo mais que facilita todo o processo, né? Mas no nosso TCC a gente não utilizou framework, deixa claro, né? Foi na raça. O perigoso orientador fica bravo. Ele já tinha dado uma chamada, né, James? Não, a gente só teve falando aula que com o James também. estudou, porque IA. assim, pra entender, com o framework fica mais fácil, assim, Sim. teoricamente, sim, pra você ter uma visão mais simples, assim, se você... Pouco código, você já dá uma olhada, assim, você já entende o que acontece. Mas é isso aí que eu te falei, James, tipo... eu achei, assim, muito interessante a parte, como eu estava aprendendo, a parte de rede neural, de como que funciona tudo. Porque, praticamente, assim, antes de eu começar a estudar, eu não pensava que poderia fazer tudo isso que a IA consegue, entendeu? É uma parte, assim, muito... que quem quer seguir na área, assim, de dados, assim, eu super indico. Realmente, a gama de possibilidades que daria para utilizar com inteligência artificial é muito grande. Na verdade, o que a gente utiliza hoje
é superficial. A gente utiliza ferramentas que trabalham com IA. Na verdade, a gente não faz nada com inteligência artificial, de verdade. Sim. A gente usa a ferramenta que é feita para aquela atividade pronto. Ou as ferramentas conversacionais, que são os chats da vida aí, né? Elas te dão algumas informações, mas se a gente for pegar a analisar realmente o que elas são ainda muito novas. É como se fosse uma criancinha que está aprendendo ainda, porque apesar de ela ter a quantidade de informações, né, de parâmetros de entrada aí, não vamos entrar nesse detalhe agora, mas são alguns... tem algumas aí que tem algumas entradas aí de milhares, né, de parâmetros. O que é interessante é você entender como ela funciona por trás. A ferramenta em si, ela só está utilizando. E aí vocês, no curso, né, de engenharia da computação, vocês têm que entender como funciona por trás. Por isso que até aqui o orientador, né, Sr. Leonardo? Hugo James. A gente apresentar dois trabalhos na mão. Porque a ideia é entender como funciona por trás. E aí, tá vendo como que foi bom isso para vocês? A hora de vocês aplicarem no projeto de trabalho de conclusão de curso de vocês, conseguiram montar a estrutura da inteligência artificial que vocês precisariam, né? Ficou melhor. E até vocês conseguiram entender o porquê de utilizar a inteligência artificial e qual utilizar. E aí, queria saber de vocês qual foi a maneira que vocês abordaram para escolher o algoritmo. Qual foi o método de pesquisa que vocês abordaram para escolher o algoritmo? Apesar da gente ter participado dessa escolha aí com vocês, né? De dar um direcionamento, mas o pessoal que está assistindo não sabe. Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho como foi. Na parte do algoritmo, assim, a gente teve uma disciplina, acho que foi com a Priscila, que ela ajudou no TCC, né? Que a gente teve que pesquisar artigo. E a gente estava atrás de alguém que já tinha utilizado algum algoritmo, alguma coisa de inteligência artificial. E a gente achou um pessoal que fez para... Foi a área médica, não foi? Cara, não lembro certinho qual era o tema, mas era alguma coisa relacionada à saúde. Era relacionado à saúde. E usava a MLP, né, também. Isso, e exatamente o algoritmo Backpropagation que foi utilizado no nosso, né? E lá ele, tipo assim, deu uma explicação assim que eu falei, pô, né, que o negócio funciona assim, né? Dá pra usar. Mas não foi só por causa disso, mas assim, a gente abriu o olho pro Backpropagation através do artigo da pessoa que desenvolveu para a área da saúde. Aí eu achei interessante, né? Eu falei, bom, vamos dar uma pesquisada nesse algoritmo, né? Mas a gente acabou pesquisando outros algoritmos, né? Mas, por exemplo, o Backpropagation, ele tinha uma... Como pode dizer? Ele ficava muito leve, assim, no ambiente mobile. Ele não pesava muito. Então, isso aqui também chamou a atenção da gente, né? A gente falou, pô, a gente não quer que o mobile fique travando, assim, com a pessoa. Na verdade, o nosso medo também era que na hora que começasse o aplicativo, assim, a pessoa fosse rodar, travasse, ficava pesado, né? Falei, pô, imagina treinar toda a IA certinho, remar e chegar lá e o negócio só rodar não foi muito bom. Só rodar no simulador e não rodar no dispositivo. Exatamente. Aí, também com a sua aula, James, a gente teve o algoritmo de Backpropagation, a gente treinou. E também, assim, é interessante porque ele aprende com os erros, né? Por exemplo, deu um determinado erro. Ele verifica e vai atualizando os erros, né? Então, pelo que a gente queria, se a IA, a rede neural, não acertasse a deficiência, teoricamente ela ia voltar e ela ia atualizar os pesos. Então, encalhou, tipo assim, deu certo o Backpropagation. E foi isso. Porque o Backpropagation, né? Ele tem podemos dizer assim, né? Tem uma espécie de professor dentro da rede que analisa o erro, verifica o erro, né? Vamos falar de um termo mais leigo para ficar mais fácil pro pessoal, não usar os termos mais técnicos. É como se tivesse um professor dentro da rede, né? Na hora que chegar no final, no resultado, esse professor avalia o erro encontrado e devolve esse erro para a rede, dividindo o erro entre as camadas da rede. A rede tem mais de uma camada, né? Tem mais de uma etapa, né, de processamento de dados, e ele vai dividindo o erro dentro dessas etapas, né, de processamento, para que ele seja processado novamente e verifique se o erro diminuiu ou aumentou no processo. Sim. E a ideia é que ele chegue no total de um erro aceitável, né? A gente determina um erro aceitável. Exatamente. Seria isso, né? Isso. Sim. Certo? E dentro desse aceitável significa que está dentro do mínimo desejado, né? É assim que deveria
funcionar para qualquer problema, né? E assim que foi implementado com vocês, né? A integração da rede com o aplicativo se deu como? Vamos explicar para o pessoal como vocês fizeram. A gente Para a gente voltar a falar do aplicativo, das eficiências, falar um pouquinho da parte técnica, só para o pessoal entender o que vocês fizeram, para justificar o trabalho de vocês também, né? Uhum. Que vocês fizeram, todo esse trabalho anterior, né? Que foi grande, não foi pequeno. Foi colossal o negócio. Eu vou falar do modelo que a gente colocou. A Léo fala de como que foi colocado dentro do aplicativo, né? Porque foi duas partes. A gente tinha conversado com você de fazer tipo uma API para integrar tudo mais. Pra só chamar, né? E aí eu comecei a pesquisar, né? Como que daria para implementar no aplicativo mobile, né? E tem um framework. Calma, James, a gente não utilizou o framework. Não tá lá. Não, tem nada a ver com... A gente usou de base, a gente estudou como funciona. Eu peguei simplesmente a gente pegou o modelo que a gente treinou e transportou para esse modelo, pegando os últimos pesos que foi atualizado, tudo mais, as camadas que foi utilizada, a função de ativação que foi utilizada para atualizar os pesos. E a gente simplesmente passou, deu um Ctrl+C e Ctrl+V no modelo para colocar no modelo do TensorFlow, que é um framework. Aí dentro desse modelo do framework, a gente consegue exportar utilizando um TF Lite, que o modelo fica dentro de um arquivo praticamente. Aí você consegue baixar e aí foi colocado dentro do aplicativo Android. Aí ele vai chamando a rede neural, eu ia falar IA, é um termo genérico. É genérico. A gente pega, a hora que mostrar o aplicativo vai ficar mais fácil de explicar. A gente pega, a cada vez que usa o aplicativo, ele chama esse arquivo, né? Falando em termo mais leigo. E aí ele pega os dados que foram imputados, faz o treinamento, verifica no treinamento e joga na resposta. Basicamente é isso, esse é o ciclo. No banco de dados também, falando um pouquinho, a gente usou o SQLite, né? Que é integrado direto no Android. No Android, porque a gente queria um aplicativo leve e não queria que ele tivesse conexão com a internet. Porque a princípio é pro pai ou pro profissional da saúde, né, o nutricionista, ter o controle daquele paciente específico. Né? Por exemplo, um pai tem, 5 filhos, ele vai ter o controle dos 5, mas vai estar no celular dele. Então, independente se ele está num sítio, viajando com a família, ele vai conseguir fazer esses testes. A gente trabalhou com isso também. E é basicamente isso que o Renan falou, né? O TF Lite a gente usou, as tecnologias usadas foram essas. TF Lite, o SQLite, o SQLite. E é basicamente isso. E aí a programação Android feita em Java, né? Em Java. E foi isso. Não, tá joia. Vamos mostrar o aplicativo, então, pessoal? Vamos. Poder analisar um pouquinho e entender as telas e vocês explicarem um pouquinho. E mostrar o que foi feito também em relação à parte nutricional, que até a professora Juliana pode nos auxiliar e falar um pouquinho desses parâmetros, né, professora? Sim. Bom, esse aqui, o nome do aplicativo é NutriKids, né? Bem específico. Bem né? específico, né? Ele tá bem focado no público-alvo dele. Teve um marketing muito detalhista aí. Bom, vamos lá. A primeira tela é uma visualização no Splash, que ele faz um carregamento da tela para fazer o nosso merchan. Enfim, é a primeira tela. Você abre o aplicativo, ele começa como se fosse um carregamento, é só para ficar bonitinho. Na verdade, ele nem chega a carregar em si, ele é instantâneo. Então, a gente colocou para dar aquele ar de, tá carregando, não sei o quê. Bom, a gente montou, é importante a gente dizer a respeito das cores, né? Porque essa é, se eu não me engano, a terceira versão do aplicativo, né? Que a gente muda estilo e cor. A gente teve que pesquisar uma paleta de cores, né? O Léo achou um artigo que ele mostra como que determinado tom de cor influencia na usabilidade do aplicativo, né? Aí a gente optou por fazer nessa cor porque ele dá um ar de mais serenidade. E não é, a gente tinha escolhido o roxo no princípio, né? Porque tinha ficado mais pesado. Pois foi até verde. E aí... Então pediu pra gente mudar e a gente achou esse artigo e encaminhou. Aí a gente usou isso aí. Até um artigo que é multidisciplinaridade, né? Mesmo, porque é um artigo de psicologia que
que fez a gente escolher a cor do aplicativo. Então, a gente quis deixar isso. Bom, o aplicativo começa, né, com o cadastro da criança. Você vai lá, imputa o nome da criança, né? A idade, o que a gente fez? A gente tinha deixado para a pessoa digitar. Só que muitas vezes não fica delimitado, né? Porque a pessoa, sei lá, às vezes esquece que é de 4 a 8 anos. Então, a gente deixou essa barrinha pra gente... Ela fica delimitada de 4 a 8, né? 12, né? Oi? 4 a 12. Não, 4 a 8. Isso. Ela fica delimitada 4 a 8, né? Aí a pessoa vai lá e escolhe para ajudar também na velocidade do uso do aplicativo. Então, pega lá, meu filho 4 anos e tal. No caso aí do exemplo, ele tá com 6. O peso também a gente deixou com a barrinha para ficar mais fácil, né? Porque às vezes uma pessoa que é leiga e vai usar o aplicativo, ela não vai querer ficar digitando, acha que demora e tudo mais. Então, a gente deixou aqui que você vai só arrastando, né? Isso aí a gente tem algumas alterações que foram sugeridas, né, pelo nosso orientador no design aqui também. E também a professora ela falou aumentar tipo assim, o peso ali. Né? O peso e a altura. Pra aumentar também um pouquinho. Tava um pouquinho, tava curto, na verdade. A gente tinha deixado, a gente delimitou bem, na verdade, né? Tinha que aumentar um pouquinho. Sim. Ali embaixo, é importante a gente mostrar, né, que a gente deixou a LGPD, se a pessoa concorda ou não. Por mais que seja local o aplicativo, a pessoa tem que concordar que os dados dela estão sendo compartilhados, né? Então, a gente deixou esse termo. Se você não aceitar o termo, o aplicativo não vai para frente, né? Ele trava ali, né? Trava. Ali, só é importante falar, professor, nós delimitamos, né, como eu falei no início, essa idade, justamente porque se a gente sai muito disso, eles teriam... Eu nem sei como fala na área de vocês, mas teriam que alimentar talvez 2, 3 vezes, né? Teria que repetir o trabalho que eles fizeram, porque aí tudo muda, né? As recomendações mudam. Aí nós temos, inclusive, diferenças, como eu falei, para sexo, né? Então, feminino, masculino. Então, por exemplo, 9 anos já tem essa diferença. Então, ali a gente conseguiu delimitar, né? De 4 anos, ali uma fase pré-escolar, escolar. E mesmo assim teve bastante trabalho, né? Foi bem dificultoso de fazer, né? Então, só para explicar o porquê da faixa etária. Bom, assim que... Pode falar, perdão. Depois que aceitar, libera... Aqui embaixo tem um botão. É que não sei se vai dar para dar zoom aqui. Não vai. Não vai. Acabou cortando. Mas, assim, é um botão para prosseguir, para começar o registro alimentar, né? Aí aceitou tudo, né? Preencheu. A gente passa para a próxima tela. Aqui que está a facilidade na usabilidade de preencher, né? Como são muitos alimentos que existem no mundo, a gente colocou, que a professora sugeriu, né? Pra gente colocar os que são mais comuns. Mais consumidos, isso. Isso mesmo. Aí você vai fazer o primeiro registro, dia 1, né? Aí tá lá, a gente separou por refeição, né? Café da manhã, almoço, café da tarde, jantar. Né? Aqui é só para exemplificar um pouco. No café da manhã, tá lá, pão. A gente colocou em medidas caseiras, né? Que também foi uma orientação da professora. Porque às vezes o pai, ele não pesa a comida, né? Então, tipo assim... Geralmente ninguém pesa a comida. Só quem tá realmente fazendo a dieta, né? Regular mesmo, aí sim pesa, tem esse cuidado, né? Aí a gente deixou nas medidas caseiras. Coloquei 3 colheres de arroz pro meu filho, né? Então, assim, comeu 2 pães, tomou tantos ml de leite, né? Que a gente deixou a barrinha também pra pessoa elencar. Se não me engano, tá até 200 ml, né? 200. A gente também limitou. Acho que, na verdade, não tá 200. Acho que tá 400 ml. A gente dobrou. Eu tinha esquecido. Tô com o antigo ainda. A gente dobrou porque ele ia somando, né? E aí a gente optou por dobrar aqui, porque o aplicativo... O que acontecia tava numa fase... Uma versão anterior dele. A gente colocava, sei lá, 50 ml de leite ou 100. E na outra... No café da tarde também, geralmente, criança toma leite, né? Colocava o aplicativo, quebrava. Aí travava. Aí a gente conseguiu ajustar isso. A gente aumentou um pouco o limite, né? Tanto na rede neural quanto no aplicativo, no banco de dados também. Para ele poder colocar mais e ir somando, né? Então, se ela tomar 400 ml de leite no café da manhã e 400 no da tarde, não vai quebrar mais, né?
Ele vai gerar os dados como se a criança tivesse tomado 800 ml de leite. Então, ele vai tipo, somando. soma tudo. O total Aí do tem que dia, somar, né? tá somando o total Esse era Do dia. do dia, né? Esse foi um problema que a gente conseguiu resolver. E também, nas telas por trás, a gente tem uma limitação. Por exemplo, não dá pra colocar que a criança comeu 10 pães no café da manhã. É. Isso aí também... Não é permitido. Não é permitido. Não dá, né? Eu acho que a criança não come. Não né? é. A gente Teoricamente não, a né? gente não permitiu pra evitar. A gente colocou um limite, assim, em cada refeição, em cada alimento. Sim. Pra também não extrapolar, né? Senão aí fica complicado. Porque também começam... A gente tem... É hora de montar o software, independente de qual plataforma, a gente tem que pensar o seguinte, né? Não é porque dá para cadastrar que você tem que liberar o cadastro total de todos os itens. Tem que ter algumas restrições, porque algumas pessoas vão utilizar colocando aleatórios, valores aleatórios. E aí o problema dos valores aleatórios é que ele não vai chegar no resultado Preciso. condizente com Né? que você precisaria no final, né? Isso. Aí pode falar. é isso, né? Dessa tela a gente sempre, então, coloca o registro alimentar. As quantidades. E a gente, não sei se a gente acabou falando, a gente... O que acontece? Tem que pegar o registro alimentar de uma semana. Uhum. Então, teria que ter 7 telas dessas, né? E aí, então, a partir do Java, a gente conseguiu pegar um método lá que assim que você clica em salvar, ele reseta e muda só o dia lá em cima. Coloca dia 2. Ele salva no banco e Salva no- entra um novo dia. Dá um refresh assim, na tela mais fácil, é isso. e limpa tudo, aí você preenche. E já volta automaticamente para café da manhã lá em cima. Ele já reseta lá e vai. E aí, a gente vai lá, salva, né? Você, depois de ter feito o cadastro dos alimentos, ele vai lá e te dá essa tela, né? Depois de ter cadastrado 7 dias, né? Exatamente. Enquanto você não cadastrar os 7 dias, ele vai permanecer nessa tela aqui, ó. Opa. Na do registro. Na do registro. Você pode fechar o aplicativo, abrir, ele vai permanecer nessa tela. Depois dos 7 dias, você já vai poder vir nos resultados, né? Ele vai mostrar o nome da criança. Por exemplo, James Clauton Jr., né? No caso aqui, tá aguardando a análise, porque é só o que a gente... a tela que a gente tirou de print do aplicativo para poder mostrar, né? Lá no Android Studio. Aí ele mostra a deficiência nutricional, né, Renan? Coloca ali onde está aguardando a análise, aparece a deficiência nutricional, uma das 8 que a gente trabalhou, ou se não for nenhuma, também aparece lá. Embaixo, ali que tá aqui, essa imagem tá um pouco menor, mas no modelo já tá um pouco maior, que é que você sugeriu. Já dá a sugestão alimentar baseado na deficiência, né? E aí tem as funcionalidades embaixo, né? A gente alterou aqui para falar com o seu nutricionista já. Em vez de compartilhar no WhatsApp, entrar em contato com o seu nutricionista. É importante porque assim, né? Como eu falei para eles, claro, a gente tem, né, que ressaltar a importância do profissional, né? Nutricionista, na questão até, né? Bom, verificou ali que, né, que tá com algumas deficiências, então vamos entrar em contato. Claro, como eles falaram, isso é para talvez aquela população que não tenha, né, um acesso facilitado, né, ao profissional, então daria para fazer isso e mediante o que for sugerido ali, né, buscar um auxílio nutricional. Mas o que a gente conversou, né, até falei para os meninos, colocam em algum lugarzinho aí, né, a importância de, né, repassar isso, né, para o profissional, para que, obviamente, o profissional oriente da melhor forma possível. Porque né? senão também não teria justificativa o aplicativo, Sim. se ele não tiver um feedback de um profissional posteriormente. Exatamente. Só para ter o aplicativo e o pai cadastrar as informações e ele mesmo seguir, talvez não seria o suficiente. Né? Eu também creio que seria interessante que tivesse esse feedback de um profissional da área, né? Sim. Claro que já dá para ter uma noção ali, Sim. né? Como é que tá. Já tem as informações que já vai ser dada das deficiências nutricionais. E quais tipos de alimentação que ele deveria utilizar. Isso já ajuda que, querendo ou não, já ajuda em relação a... Já direciona, né? De alguma forma. Isso, como o ele pai, fazer. o cuidador ali, né? De como... Isso.
Mas ficou porque muito legal. Até porque a ideia do aplicativo ele é auxiliar, né? Não substituir um profissional. Exatamente. Ele dá essa sugestão, né? Depois, baseado nos registros da última semana, ele dá uma sugestão alimentar. Aí, a ideia que a gente sugeriu é para compartilhar no WhatsApp com o nutricionista. Sim. Compartilha, ele gera o relatóriozinho, manda já no WhatsApp do nutricionista. E o nutricionista fala, realmente, isso você coloca, ou isso não. Isso, ou, ótimo. seus... E até porque é uma ferramenta, né? Esse registro alimentar aí, de 7 dias, né? É uma ferramenta, um instrumento que nós utilizamos, né? Para avaliar aí consumo alimentar. Talvez ali, lendo agora, né? Depois a gente conversa, mas talvez até colocar, não sei se é possível, ali no resultado da avaliação nutricional, talvez resultado do consumo alimentar, alguma coisa nesse sentido. Acho que talvez ficaria melhor. Mas é isso, né? Muito legal. E também, professora, o nosso trabalho, assim, do TCC, assim, do projeto, não é, que nem você falou, não é substituir nenhum profissional. Sim, exatamente. Mas, assim, como a gente estava vendo com a Priscila, né, da startup que a gente está tendo que trabalhar, como que a gente pode vender o nosso projeto? Eu acho que o mais fácil, assim, para chegar acesso para algum pai responsável seria entregar em alguma escola, por exemplo, ou alguma prefeitura de alguma cidade. Porque na escola, geralmente escola pública, a criança fica o dia inteiro. E se ela fica o dia inteiro, ela tem que comer lá. E geralmente, se ela tem que comer, tem que ter um nutricionista lá. Então, se conseguir entregar para algum nutricionista de lá, consegue passar para os pais. E os pais conseguem ter um controle e já encaminhar para a nutricionista para já facilitar todo o processo. Eu acho que, né, a princípio, talvez a gente não consiga com todos os alunos, mas principalmente aqueles que já apresentarem, né, algum problema, alguma deficiência, né, como é o caso, nós atendemos alguns lá na nossa clínica escola, né, lá na UNA, alunos de escolas municipais, né, que muitas vezes até as nutricionistas de lá, né, que orientam para eles passarem por consulta, ou o pessoal da UBS, que nós temos recebido também bastante encaminhamento. E assim, fazem um acompanhamento lá conosco, mas são alunos que a gente tenta observar mais de perto. Às vezes a gente manda ali algum laudo, né, alguma orientação para o profissional, para o pessoal lá da escola, né, nutricionista, o pessoal que trabalha ali com a parte da alimentação. Então a gente tem esse feedback, né? Essa contrarreferência aí. Então, acho que facilitaria também aí no caso, né? Exatamente. Que a ideia de vocês é exatamente essa. Tanto escola, tanto como facilitar o serviço do nutricionista. Tipo assim, a gente colocou como ideia a parte da escola e a parte de nutricionista, tipo, consultório mesmo. Sim. Seria um a mais que ele poderia disponibilizar para o paciente, entendeu? Sim. Então, esses dois fatos... E muito fácil, né? Porque pensando no que eu falei agora, de ser um instrumento, esse registro de 7 dias, mas, por exemplo, a pessoa tem que ficar lá anotando. E isso, muitas vezes, a pessoa cansa, não anota da forma que tem que anotar. Então, isso já facilita muito, né? A questão do aplicativo. Outro detalhe que o Léo, né? Que o Leonardo acabou de falar agora há pouco no começo. Falou agora há pouco, não falou no começo. Que é você tá com ele na mão. Você está com o celular na mão. A todo momento, se você tem que anotar, né? você tem que sair de onde você está, Prático. Ir lá, pegar um papel e anotar. Não vou anotar agora não. E aí, qual o problema que a gente tem? Esquecimento. Então, as pessoas acabam esquecendo do que comeu. Se você já tá com a ferramenta ali, né? Com o celular aí, no caso... Nossa, já comeu. Que não é o correto, mas muitas vezes a pessoa tá comendo com o celular, muitas vezes, né? Ali com o celular na mão. Isso é comum, infelizmente, né? Mas... Eu sei que você dá até morticária, né? Saber que o pessoal tá comendo com o celular na mão. Comendo ali, né? Olhando, comendo. Mas, infelizmente, é a realidade, né? Então, assim, fica muito mais fácil. Eu acho que isso até evita erros, né? Evita aí esse esquecimento que a gente tem, né? Por meio... de realmente facilitar, né? Facilita muito aí o aplicativo. Será que eu comi 2 ou 3 colheres, né? Então, tipo... então, a gente ficou curioso para saber de quanto tempo uma pessoa mais leiga demoraria para fazer toda
todo o preenchimento do aplicativo. Acho que cronometrou, acho que deu 2 minutos, né? Uma coisa assim. Foi rápido, demorou muito. Deu 2 minutos e Quando aí os quebradinhos, né, de segundo. Desde o cadastro da criança. Desde o cadastro até o então é uma Rápido, coisa né? bem rápida. Quando E a é gente algo tá- atrativo, né? Sim. Tudo que vem ali do Sim, tá na tecnologia, tá no celular, a pessoa tecnologia, exatamente. não se priva de utilizar. Exatamente. Principalmente no começo, né? Isso mesmo. Principalmente no começo, né? Meninos, o bate-papo tá bom, o professor, o bate-papo tá bom, mas temos que finalizar, tá? Queria agradecer a presença sua, professora Juliana, ter disponibilizado o tempo seu para participar aqui desse evento e a orientação com os meninos, né, também, né? O tempo que você disponibilizou para estar atendendo eles, às vezes até fora do horário, né? Na sexta-feira. 11 horas da noite, professora. Eu que agradeço, né? Agradeço o convite para participar aqui do bate-papo com vocês, né? Do nosso congresso aí, que tem tudo a ver, né? Com o nosso assunto aqui. E agradecer, né? A indicação aí dos professores, né? Vocês terem me procurado aí. E parabenizá-los, né? Como eu falei, são muito engajados. Com certeza o trabalho aí... Não vou falar que ficou, porque a gente ainda está, né, finalizando aí, né, meninas? Os últimos detalhes. Isso, mas está ficando, assim, muito legal mesmo, super interessante. E, como eu falei, né? Que seja uma porta de entrada aí para outros, né, trabalhos, né, professor? Sim. Entre as áreas aí, né? As disciplinas. E só agradecer mesmo aí. Meninos, Uma honra. considerações finais de vocês? Bom, queria agradecer, né, primeiramente ao professor James e à professora Juliana, né, que estão participando ativamente com a gente no projeto, né, ao professor Chicão, no TCC, e à professora Priscila também, né, que foi grande incentivadora da gente estar participando do podcast, né, que... É isso aí, queria agradecer o James, a professora Juliana também, o Chicão, a Priscila, que não para de dar trabalho pra gente, parece. Toda semana ela vem com um trabalho diferente. Um negócio novo. Mas assim, ela tá ajudando bastante. O Unisalesiano, por estar fazendo essa parte da startup agora, é que eu não sei como que tá a parte da nutrição, se tem esse negócio de startup, não sei se é mais pra gente. Mas a startup ajudou muito a pensar pra começar a falar melhor, sabe? Como que você vai vender um produto? Estruturar um produto, né? Sim. Exatamente. Nós temos a disciplina de desenvolvimento de produtos e exatamente a professora Priscila super animada, né? Engajada. Não, Também estamos vendo aí alguns projetos aí. Acelerada. O projeto é com ela. Né? Você fala, vamos, ela já foi. ela se empolga, ela gosta. Ela gosta, bom. realmente. Acho que é isso, então. Mas é aquela coisa, né? Ela escolheu essa área para atuar dentro do nicho de conhecimento dela e faz muito bem. E faz com gosto, né? Faz porque Sim. gosta, né? Não é uma coisa que ela tá fazendo, tô fazendo porque eu recebo um salário para isso. Não, ela faz porque ela gosta. E é interessante, porque você vê o empenho, né? A dedicação do profissional quando ele gosta de fazer alguma coisa, né? Isso é importante. Sempre que eu falo para os nossos alunos, né? Quando eu estou falando para os alunos, vocês já ouviram isso mais de uma vez, né? Mas eu sempre falo para eles, depende de vocês. Se vocês gostam do que vocês querem fazer, É isso mesmo. é só seguir em frente, que vai dar certo. Mesmo que demore um dia, um mês, um ano, 10 anos, mas vai funcionar. Sim. Porque você está fazendo com vontade. Você está fazendo porque você gosta. Você gosta, né? Então vai colher frutos em algum momento. Né? Com certeza. Um negócio que eu até comentei com o Renan, acho que foi logo quando a professora comentou de participar, né? Eu falei, pô, engraçado, a gente entrou na faculdade, aí a gente tava assistindo o City, aí hoje, quando que a gente imaginou que Iriam o tá nosso, que o nosso TCC, né, ia estar participando do City. Falei, pô, cara, se parar pra pensar, realmente Mostra isso. a evolução. Exato. Isso mesmo. Exatamente isso. Quando você faz o que você tá... Quando você gosta do que você tá fazendo, realmente tem resultado, né? Essa é a ideia principal da universidade. Eu posso falar especificamente do Unisalesiano, né? Que é isso, mas eu acho que todas as universidades deveriam ser dessa mesma forma. Entra aqui uma criança, né? Um menino, um molequinho ainda que está saindo do colegial, né? Com alguns sonhos que às vezes vão ser frustrados no meio do caminho, que acontece porque o sonho às vezes não é viável para aquele momento, pelo nível de conhecimento que tem. E a hora que ele chega no último ano, ele vê que aquele sonho
não era tão longe, não estava tão longe de ser alcançado. E consegue fazer, né? Por quê? Porque se dedicou. Aqueles que se dedicaram, chegaram no final com o sonho inicial lá que tiveram realizado. Aqueles que desistem logo no começo, porque dificuldades irão existir, né, professora? Sim, sempre, dificuldades irão existir. Faz parte, né, da caminhada. E vão ter tropeços, vão ter... Algumas coisas vão dificultar a vida de vocês durante o processo na universidade. Isso é normal, porque você tem que trabalhar, você tem que estudar. Na maioria dos alunos são assim. E prova que vocês, mesmo estudando e trabalhando, tiveram tempo de fazer alguma coisa e buscar informações fora. Não é só buscar informação com o professor durante as aulas ou após a aula, conversar com o professor, né? Que isso é uma coisa também que o Unisalesiano sempre disponibiliza aí. Os professores, por padrão, fazem isso, né? Nem que é uma orientação da universidade. Os professores, por padrão, no Unisalesiano, acabam atendendo em muitos momentos fora de horário de aula, às vezes até um final de semana, o aluno manda uma mensagem, o professor acaba respondendo, né? Mas por que quer? Porque está fazendo por dedicação e não por simplesmente estar aqui. E essa história do Unisalesiano criar essa startup, né? Criar um centro para startup, isso veio dessa necessidade dos trabalhos de vocês serem projetos bons o suficientes para serem entregues como produto no final. Sim. E ficar perdido. Quantos trabalhos antes da gente começar com a startup ficaram perdidos, né, professora? Sim, esses trabalhos ótimos, né? Ótimos alunos. Que deveriam virar produto ou até virar uma prestação de serviço e não virou. Porque não tinha alguém para orientar para chegar nesse nível. Então, hoje vocês, né, vocês são uma das turmas que tem essa disciplina que dá essa visão, né, para o final, tá? Então, essa é a meta do Unisalesiano, transformar os alunos em profissionais no final do processo, né? E a nossa, querendo ou não, a vida do professor é essa, né? A gente não pensa muito no que a gente está fazendo aqui, a gente pensa no que vai chegar no final. Quantos alunos, eu creio que também já aconteceu com o professor, já chegaram e voltaram, professor, eu estou bem. Olha, hoje eu estou trabalhando em tal lugar. Isso é muito gratificante, né, para nós. É a parte mais legal de ser professor. Muito não é bom. a parte legal não é você ensinar em si, mas a parte legal é você ver a evolução do aluno. Você vê que ele chegou onde ele queria, né, professora? Exatamente. A gente sempre fala, né, para os nossos alunos, assim, essa questão da dedicação, do empenho, da proatividade, né? Durante, por exemplo, o nosso caso, nos estágios, né, que os alunos fazem ali no último ano, muitos, nessa parte aí, nessa fase dos estágios, quando terminam, eles são muitas vezes contratados pela empresa onde eles estagiaram por conta dessa dedicação, desse empenho, né, de serem proativos, participativos. A gente tem que legal, estimular. né? Isso é muito bom, muito gratificante para nós. Legal. Gente, vamos finalizar então agora, de verdade, né? Eu ia finalizar e Ia não finalizar, finalizamos, rodou e voltou. E continuamos. Ó, queria agradecer novamente a presença de vocês, né? Gravando esse bate-papo, né? Podemos dizer assim, falando um pouquinho do trabalho de vocês, que é muito interessante. Espero que o pessoal possa assistir aí no nosso Congresso Internacional esse bate-papo que tivemos, né? E espero que gostem, né? Aí agora que estiver disponibilizado. E vamos disponibilizar também nas redes sociais da universidade. Vai estar disponível em vários canais da universidade, além do Congresso, tá? Queria agradecer à universidade por abrir esse espaço e a vocês. Pessoal, fiquem com Deus. Tudo de bom. Até mais, pessoal. Falou! Até mais. Falou!